irmãos. Estamos aqui para gravar a videoaula para a classe dos jovens, a lição de número 3, que tem por título Preparativos para a Conquista. Esse título é um título bastante interessante e eu quero aqui aproveitar e já lançar uma pergunta. Por que preparativos para a conquista? Por que se preparar para ter conquistas? Na verdade, quando Deus ele chama Josué e diz assim, olha, diga ao povo que se preparem, Deus estava querendo dizer que aquilo era um processo para se achegar mais perto de Deus, para que o povo pudesse estar mais perto do seu Criador. Então esse título, Preparativos para a Conquista, é algo muito interessante e é algo que cada um de nós precisamos. Se preparar para conquistas. Estar preparado para conquistar. Estar preparado para poder se achegar, para poder se aproximar de Deus. Então, a lição de número 3 do dia 19 de abril de 2020, você vai ter aí na sua revista, na sua lição, o texto bíblico. Você vai ter 3 objetivos e 3 tópicos. E é a partir do primeiro tópico que nós vamos começar a nossa EBD no dia de hoje. O primeiro tópico tem Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Essa passagem você vai encontrar lá em Josué, do capítulo 1, do verso 10 até o verso 18. Você vai ver aí o primeiro subtópico do tópico 1, que vai dizer assim, provede-vos de comida. Você vai ver que Deus ele dá uma ordem para Josué. Josué, se preparem para as conquistas. Josué, prepara o povo para a conquista. Josué agora vai chamar cada líder de uma tribo e vai passar então as ordens que Deus tinha passado para Josué. Josué então vai dizer, olha, Deus mandou prepararmos alimento. Deus mandou se preocupar com a alimentação, porque a partir de agora o maná cessou. A partir de agora a questão de ter o maná ali todos os dias acabou. Então se preparem, estejam preparados na questão do alimento. Estoquem, guardem alimentos, porque vai ser um desafio para o povo. E se você for puxar ali pelo histórico bíblico, essa preparação do povo de Israel para conquistar uma cidade, para conquistar Canaã, essa preparação ela demorava 3 dias. O povo precisava de 3 dias para poder se preparar, para poder partir para essa conquista. Então, aqui nós podemos tirar a primeira aplicação dessa aula. A aplicação é guardar o que temos. Guarde o que você tem. E quando eu falo guarde o que você tem, eu quero dizer guarde o que você tem aprendido. Guarde aquilo de bom que você tem recebido na sua vida. Guarde para você os bons ensinamentos, as boas palavras, as boas condutas como um homem e como mulher. Guarde aquilo que na sua vida você acha que vai acrescentar algo na vida de outras pessoas lá na frente. Deus então ele chama Josué e diz, olha, se preparem, estejam preparados na questão da alimentação. E por aí a gente podemos tirar a primeira lição, ok?
quero aqui passar para o segundo subtópico do primeiro tópico, que diz assim, ó, convoque as tribos. Convoque as tribos. Todos nós sabemos que para conquistar Canaã, a primeira cidade, a primeira batalha seria Jericó. Só que para eles chegarem até essa primeira batalha, até essa primeira conquista, eles teriam que atravessar o Jordão. Eles teriam que passar pelo Jordão. E se você pegar pelo histórico bíblico, a Bíblia vai dizer que Josué, inspirado por Deus, Josué ele separou da tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para ir para essa guerra. O resto ficou cuidando das crianças, das mulheres, do acampamento. E aí você vê o cuidado de Josué com a família. Você vê o cuidado que Deus fez com que Josué tivesse com a família. Então, para que a tua família, para que você seja abençoado, para que a tua família venha ter e receber estas conquistas que a Bíblia ela nos proporciona, cuide da tua família, cuide daqueles que estão perto e próximos de você. Amém? Passando aqui para o terceiro subtópico, diz assim, seja fiel ao comandante. Seja fiel ao comandante é algo assim que Deus estava querendo dizer ao povo, olha, o povo ele vem de 40 anos no deserto. A maioria do povo que estava ali com Josué nasceram, vamos se dizer, no deserto. A maioria não viram o milagre do Mar Vermelho se abrir. Então Deus agora ele precisava fazer com que o povo tivesse a confiança de Josué. Deus agora ele precisava fazer com que o povo acreditasse que Deus era na vida de Josué. E de nada adiantaria Josué ter uma bela estratégia e um formidável exército. Isso não iria adiantar de nada se as pessoas não estivessem dispostas a obedecer o comandante Josué. Josué obedecia o comandante que era Deus, e o povo precisava obedecer o comandante instituído por Deus, que era Josué. Você vai ver lá em Josué capítulo 1 e o versículo 5, que Josué ele confiava em Deus. E agora você já vai ver em Josué, no capítulo 1, do verso 16 ao 18, que o povo confiava em Josué. Então, a partir do momento que você obedece, a partir do momento que você é fiel ao comandante, que nas nossas vidas quem comanda é Deus, a partir do momento que você é fiel a este comandante, você verá as conquistas de Deus vindo para as suas vidas. Você vai ver também que Josué ele agradece, Josué ele é grato a Deus por ter confiado tal peleja, tal missão em suas mãos. E você vai ver também que Josué ele se esforça. Josué ele tenta se esforçar a cada dia para agradar a Deus, para estar diante do Senhor, para fazer com que o povo em que Deus entregou em suas mãos, para que a missão que Deus entregou em suas mãos, ela seja cumprida. Então, esse é dois exemplos que nós podemos ter. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, feito em nossas vidas. E o outro ponto que nós devemos seguir como exemplo de Josué é nos esforçarmos. O segundo tópico, já pulando para o segundo tópico, vai falar sobre os espiões. Os espiões, diz a Bíblia que Josué
ele foi enviado por Moisés há 40 anos atrás para espiar a terra de Canaã, para conhecer a terra de Canaã. E agora, 40 anos depois, Josué, o próprio Josué, ele precisa enviar homens para espiar Jericó. Ele precisa enviar alguns homens de sua confiança para poder espiar a terra de Jericó, para ter uma melhor estratégia de guerra, etc. E como é que Josué vai escolher esses homens? Josué vai escolher esses homens através do seu exemplo do passado, através do exemplo que ele foi no passado. Homens obedientes, homens íntegros, comprometidos com a palavra de Deus. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui desse tópico também? Que aquilo que nós vivemos é através das experiências que nós vivemos que Deus ele tem a capacidade de trilhar os nossos caminhos. É através das experiências que nós vivemos, é a partir daí que Deus ele vai fazer com que venhamos ter experiências durante a nossa vida. Então, grande exemplo foi Josué para o povo de Israel. E sendo ele este grande exemplo, ele pôde então escolher alguns homens que eram exemplo para estar indo espiar Jericó. Pulando aqui para o segundo subtópico, diz assim: os espiãs são descobertos. É uma passagem bastante conhecida, é algo que a gente já ouviu bastante falar, né? Não é aí de novidade para ninguém sobre essa passagem dos espiãs já em Jericó. A Bíblia diz que 2 homens da confiança de Josué foram enviados a Jericó para espiar Jericó. E esses 2 homens foram descobertos. Só que existia uma mulher em Jericó chamada Raabe, ou melhor, ela era conhecida como a prostituta Raabe. E essa mulher, então, ela decidiu guardar, esconder em suas casas, a partir do momento que esses 2 espias foram descobertos, ela decidiu, então, esconder em sua casa esses 2 espias. E todos sabem que ela era uma prostituta. E ela decidiu esconder 2 homens de Deus. Ela decidiu esconder 2 homens que estavam sendo perseguidos por falar ou por ir espiar a terra, aquela terra que Deus tinha prometido. Todos sabem que isso pode acontecer na nossa vida. Aqueles homens, eles foram caçados. Aqueles homens, eles foram perseguidos. E muitas das vezes nós passamos por isso na nossa vida. Muitas das vezes nós somos caçados por falar o Evangelho. Muitas das vezes nós somos perseguidos, insultados, caluniados, julgados, simplesmente por falar o Evangelho. Só que Deus deu o livramento para aqueles 2 homens. Deus fez daqueles 2 homens vitoriosos, que voltaram depois para o acampamento e trouxeram informações privilegiadas para o exército de Israel. Então, pulando aqui já para o terceiro subtópico, tem por título assim: um testemunho para os espiões. Todos nós sabemos a fé que Raabe demonstrou diante daquela situação. Todos nós sabemos que Raabe, mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo uma mulher que muitos não davam nada,
mesmo sendo uma mulher que muitos olhavam para ela e o vendiam sem maior pudor. E a Bíblia vai dizer lá em Josué capítulo 2 e o verso 9 que Raabe, então, ela dá testemunho de Deus. Ela diz assim, ó, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E ela não para por aí. Em Josué capítulo 2 e o verso 11, ela vai dizer assim, ó, o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. Então, aquela declaração de Raabe, aquele testemunho de Raabe serviu como um fortalecimento para aqueles 2 espiões e para o exército de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é interessante como Deus ele trabalha. É interessante como Deus ele age nas nossas vidas. Porque Deus ele usa de pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer, para fazer a sua vontade. Deus ele usa quem ele quer. Deus ele usou Raabe e muitos poderiam dizer, mas quem é você? Você é uma prostituta. Deus ele usou Raabe lá em Josué 2 e 9, Josué 2 e 11, para dar testemunho, para poder fortalecer o exército, para poder dar um exemplo de que Deus ele usa quem ele quer, na situação que ele quer, no lugar que ele quiser. Então, que sirva de exemplo para cada um de nós, que Deus ele tem o poder de usar a cada um da maneira e da forma que ele quiser. Pulando já para o último tópico, que é o tópico número 3, vai dizer assim, Raabe, uma heroína da fé. Se você pegar lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 33, você vai ver que Raabe ela foi colocada na galeria das heroínas da fé, das mulheres heroínas na fé. Se você pegar lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que Raabe ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. E por que de tudo isso? Porque Deus, independente da pessoa, ele estabelece um plano para aquela pessoa que acreditar em seu poder. Deus ele tem o poder de transformar aquela vida. Independente de qual seja a pessoa, prostituta ou não, ladrão ou não, independente de qual seja a etnia dessa pessoa, de qual seja a religião dessa pessoa, a partir do momento que ela acredita no poder do Deus Altíssimo, Deus então ele estabelece um plano na vida dessa pessoa. E Raabe ela acreditou no poder de Deus. Raabe ela creu que Deus era o Deus Altíssimo, o Deus vivo, que poderia fazer algo por ela, algo na vida dela. Então, a partir desse momento, Deus então estabeleceu um plano na vida dessa mulher. Então, pulando aqui já para o tópico, subtópico de número 2, vai dizer assim, uma mulher de estratégia. E diz assim, a mentira de Raabe foi um pecado originário da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente a sua lei, ou a lei de Deus. Raabe mentiu ao esconder aqueles 2 homens e depois dizer para o exército de Jericó que não tinha escondido os 2 homens. Mas aquela mentira que Raabe fez foi simplesmente por não conhecer as leis de Deus. Foi simplesmente pela fraqueza de uma pessoa que não conhece os estatutos do Senhor Jesus. Repare que Raabe ela não conhecia a lei de Moisés. Repare que Raabe ela não conhecia a lei de Deus, ela não conhecia a palavra de Deus. Está aí o motivo
pela qual ela resolveu mentir em dizer que tinha escondido, ou que não tinha escondido os dois espias. E repare também que Deus, ele abençoou a Raabe, não por sua mentira, não pelo simples fato dela mentir e ter escondido dois homens de Deus, não. Deus, ele resolveu abençoar a Raabe por sua coragem e fé, porque naquele momento ela acreditou naqueles dois homens de Deus. Ela acreditou que aqueles dois homens tinham sido enviados por Deus. Ela acreditou que aquela terra de Jericó, aquela cidade de Jericó já havia sido entregue ao povo de Israel. Então, o Senhor, ele não destrói por nossos erros nenhum ser humano. Ele não destrói nenhum ser humano pelos seus erros. Mas ele corrige a todos os seres humanos através da sua palavra. E os abençoa, dizendo, vai e não peques mais. Então foi isso que Deus, ele fez com Raabe, não condenou Raabe. Deus, ele deu uma nova oportunidade para Raabe. Deus, ele viu que Raabe, com a sua fraqueza de uma pessoa que não conhecia a palavra, que estava tentando fazer algo por dois homens que tinham sido enviados para espiar aquela terra. Então, aqui já aproveitando que nós estamos falando dessa mulher que foi colocada na galeria como heroínas da fé, entrando aqui já para o último subtópico, vai dizer assim, a mulher do fio de escarlate. Não é novidade para nenhum de nós que a ordem era colocar um fio de escarlate na janela. Não é novidade para nenhum de nós que a cidade de Jericó era fortemente rodeada pelos muros de Jericó, o tão famoso muro de Jericó. Estudiosos vão dizer que os muros de Jericó, existiam construções em cima daqueles muros, de tão forte a sua resistência. E agora a ordem era para que quando o exército fosse invadir Jericó, Raabe e sua família tivessem que estar dentro de casa e com um fio de escarlate na janela, um fio vermelho. Repare que Deus, ele sempre veio fazendo estratégias para que o povo soubesse dos planos de Deus, para que o povo soubesse o que Deus queria transmitir. Quando Deus, ele vai ali, lá há um tempo atrás, enviar 10 pragas até o Egito, a ordem era para que passasse sangue nos umbrais da porta, cor vermelha. Repare que a cor do cordão em que Raabe teria que ter na janela, teria que ser um cordão vermelho. Então, o vermelho, o Senhor, ele estava a cada episódio da saga do povo hebreu, ele estava apontando para um momento em que o seu filho desceria do céu e por amor à humanidade entregaria a sua vida, derramaria o seu sangue vermelho pela humanidade. Então quando nós acreditamos no sangue de Jesus, o mundo inteiro, ele pode ser destruído às nossas voltas, mas nós não podemos ser destruídos. Nós permanecemos de pé, porque nós cremos em Deus e podemos então obter conquistas no nome do Senhor Jesus. Deus, ele estava então ali traçando uma história. Olha,
É através do sangue de Jesus que o homem ele vai obter conquistas. O tema da lição de hoje é preparativos para a conquista. Quer se preparar para ter conquista? É através do sangue de Jesus. É tendo a marca do sangue de Jesus em sua vida que você terá conquistas na sua vida. Então, fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E esta foi a nossa aula vídeo da classe dos jovens. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.